Deus toda a honra, toda a glória. Que privilégio o Senhor nos dá de estarmos em tão boas circunstâncias na igreja, podermos participar desses louvores, participar do estudo dessa tão preciosa lição dos profetas menores, apreciar esse lindo cântico, né? Que foi produzido para a glória de Deus também. Participar da obra de uma forma assim simples, direta, mas muito preciosa, né? Que é a distribuição do livro A Grande Esperança. E que bênção que essa igreja tem perseverado no plano original. E o plano original é algo muito, que eu diria, muito lógico, muito coerente, né? É fazer com que essa mensagem chegue em cada quadra do território aqui da nossa igreja. Então, quando você pegar a sua porção de livros, a sua quadra, você pode ter a certeza que você está indo para um lugar que realmente precisa receber esse material. E de repente, se não fizéssemos um trabalho organizado tanto quanto esse, essas quadras jamais teriam contato com essa mensagem tão relevante e tão necessária. Queridos, nós estamos gratos a Deus também, a graça dele permitindo que a sua obra se expanda aqui no território do nosso distrito. O nosso distrito que hoje conta com 3 igrejas. Então é a Central de Guarulhos, a Igreja de Copoúva e a Igreja da Ponte Grande. Cerca de 50 irmãos de Copoúva entenderam a necessidade da igreja chegar onde o povo está. E para a glória de Deus, esses 50 irmãos estão abandonando o conforto ali do bonito auditório do Colégio Adventista, né? As cadeiras estofadas também, o local assim muito agradável. Eles estão deixando Copoúva para fundar uma nova igreja na Vila Augusta. Graças a Deus as negociações estão adiantadas para um salão que nós encontramos ali. É um salão amplo, embaixo, em cima 7 salas. Essa igreja, esse grupo já vai iniciar com aquele formato de igreja organizada mesmo. E o mais interessante, esse salão é na rua Dona Antônia. Quem conhece aqui Guarulhos, no bairro, né? Passando o SEMEG, entre o SEMEG e a Casa de Saúde, que chama aquele hospital? Hospital Saúde, Entre o SEMEG e o Hospital Saúde é o local onde será estabelecida a nova congregação. Se Deus permitir, nos próximos 15 dias, essa igreja já estará ali funcionando. Graças a Deus, queridos, a prefeitura também aprovou o projeto da construção da igreja de Itapejica. Então já vamos colocar a placa do engenheiro ali. Já temos um bom valor em caixa para dar um bom pontapé inicial. E a nossa esperança, queridos, é que entre outubro e novembro a igreja de Itapejica já esteja se reunindo no local próprio. Logicamente que não teremos ainda o prédio todo acabado, mas pelo menos um amplo salão já estará pronto para que a igreja seja novamente fincada, e digo, até a volta de Cristo nesse bairro tão promissor para a pregação do Evangelho. Queridos, Deus está abençoando as iniciativas da obra. E Deus quer abençoar poderosamente cada um de nós aqui nessa manhã. Porque à medida que cada um de nós cumpre a parte designada pelo Espírito, a pregação do Evangelho se fará de uma forma mais efetiva, mais eficaz. E aí sim, queridos, poderemos ter a consciência limpa de que estaremos fazendo a nossa parte para que Jesus volte logo, de fato e de verdade, amém? Porque essa deve ser a mais acalentada esperança, na verdade deveria ser a razão da nossa vida aqui na terra.
viver para Jesus e para apressar a volta do Senhor Jesus. Muitas outras coisas a gente teria para anunciar, do que virá, de projetos, né? Mas aos poucos tudo vai se encaixando. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, segundo os teólogos, é o principal livro profético do Velho Testamento. O profeta Daniel, Deus através de Daniel tem muito para nos ensinar. Primeiro, queridos, porque Daniel ele viveu numa grande metrópole. Daniel viveu na capital da superpotência mundial daqueles dias, o Império Babilônico. E é interessante que Daniel, inserido naquele contexto hostil ao caráter de Deus, Daniel não permitiu que a sua vida, a fase da vida que ele passou ali naquele contexto, passasse desapercebida ou indiferente. Daniel ele fez a diferença por uma razão muito simples. Ele renunciou ao seu próprio eu. Ele se entregou a Deus, ao plano de Deus, ao poder de Deus. E Deus, agindo na vida dele, fez com que ele se tornasse uma luz muito forte, brilhando naquele contexto de ignorância, de paganismo, de idolatria, de desprezo para com as coisas sagradas. Quando eu reflito sobre esse contexto no qual Daniel viveu, eu percebo que a nossa situação hoje, no século 21, é a mesma. Somos cristãos numa das maiores cidades do Brasil, inclusive numa das cidades mais ricas desse Brasil. Infelizmente, a mesma quantidade de riqueza que temos acumulada aqui nesse local, na cidade, a desproporção na qual essa riqueza distribuída também é igual. Talvez uma das campeãs em riqueza, mas uma das campeãs em desigualdade social. E em locais de muita desigualdade social, os vícios, sabe, a perda de tempo naquilo que é vil, naquilo que é vão, naquilo que destrói, que desintegra, que ameaça, né, a integridade do caráter da família, tudo aquilo que compromete o bem-estar real das pessoas, tem uma aceitação maior. É natural no ser humano compensar suas frustrações, as suas mazelas, os seus fracassos, os seus sonhos não alcançados. É muito normal o ser humano procurar compensar tudo isso, fugindo da realidade e imergindo de cabeça nas ilusões que Satanás oferece através desse mundo. É por isso, queridos, que o índice de usuários de drogas tem crescido de uma maneira simplesmente alarmante. E junto com a escalada, o crescimento do consumo de drogas, a violência. A nossa cidade com muita frequência está na mídia, só que da maneira mais triste possível. São chacinas, crueldades que são praticadas aí. E isso porque aquilo que chega na imprensa é apenas a pontinha do iceberg.
A imprensa tem diante de si um leque amplo de desgraças. Então eles vão escolher aquilo que vai dar mais audiência. Mas 99% do que acontece, daquilo que não presta, daquilo que é ruim, a gente sequer fica sabendo, mas está acontecendo. Queridos, Daniel, ele viveu num contexto paganizado, idólatra, cercado também de toda a maldade, de toda inveja, de toda a competição desleal, de toda a cobiça. Mas o testemunho de Daniel naquele contexto foi tão intenso, graças ao poder de Deus na vida dele, mas tão intenso, que o testemunho de Daniel, o Espírito Santo usou para impressionar profundamente a maior autoridade daquela ocasião, que foi o rei chamado Nabucodonosor. É um nome estranho para a gente, né? Nabucodonosor. Maior autoridade, o imperador daquele super império, da potência mundial da ocasião. E é interessante, queridos, que o império o qual Nabucodonosor representava, o império babilônico, desde os seus primórdios, desde o seu embrião, lá na Torre de Babel, quando as línguas foram confundidas. E é interessante que o próprio nome Babilônia, ele está relacionado com um significado estranho, aponta para a confusão. Desde os seus primórdios até o estabelecimento daquela superpotência, Babilônia sempre se caracterizou como uma nação oposta aos planos de Deus. E Babilônia foi tão fundo na sua rebelião, de uma forma geral, que biblicamente falando, quer dizer, no decorrer das páginas da Bíblia, mesmo depois que o império físico ruiu, Babilônia continua sendo evocada na Bíblia, nas profecias, como símbolo de religiões falsas, como símbolo de poderes usados pelo inimigo para tentar exterminar e extinguir a verdade da face da terra. Babilônia acabou se tornando símbolo de tudo aquilo que é rebelião, tudo aquilo que é maldade. E aí poderíamos até parafrasear da seguinte forma: poderia vir alguma coisa boa de Babilônia? Babilônia, com toda a sua crueldade, rebelião e afronta ao Deus vivo, alguma coisa boa poderia proceder dali? Humanamente falando, certamente não. Pode vir alguma coisa boa de Guarulhos. Às vezes, como cristãos, nos comportamos como se o que é de bom já está aqui dentro da igreja. E aí a gente se fecha numa redoma artificial. Queridos, e a igreja nunca foi plano de Deus que se tornasse uma redoma. Na verdade, a maldade tem se multiplicado tanto que parece que o que mais fica na mente daqueles que querem servir a Deus é aquela frase: fuja do mundo. E a gente leva isso tão a sério, fugir do mundo, que a gente acaba vivendo em função de nós mesmos, ou em função do próprio sistema. E a nossa fuga do mundo se torna tão literal, tão assim agressiva, que se o mundo depender da gente, vão tudo ser queimado no lago de fogo e enxofre mesmo. Não vai ter jeito para eles. Ah, queridos, quando Deus fala fugir do mundo, é fugir das práticas do mundo, dos costumes do mundo, mas não fugir da convivência do mundo. Ainda bem que Daniel não tomou essa decisão de viver, sabe, recluso, com a sua fé ali no cantinho, aquela vida de eremita, né? Isolado ali.
Daniel, ele não fez aquela separação. Tudo bem, eu sou agora um ministro do império, eu tenho um cargo elevado, mas não vou misturar profissão com religião. A minha religião vou viver lá no meu quartinho, à noite, antes de dormir, vou fazer minha oração, vou acordar, vou orar, mas lá no palácio, onde eu sento na minha cadeira de ministro, lá eu vou ficar quietinho. Ainda bem que Daniel não tomou essa decisão, queridos. Lógico, quando eu falo Daniel, Daniel estava representando uma classe, um remanescente ali naquele império, que resolveu fazer a diferença naquele contexto de frieza e de descrença. A Bíblia cita os companheiros de Daniel, mas com toda certeza muitos outros haviam. Eram minoria sim, mas muitos outros haviam. Mas a pergunta que não quer calar: pode vir coisa boa de Babilônia? O símbolo de tudo que é abominação, tudo que é execrável, tudo que é desprezível, isso é Babilônia. Vem coisa boa dali? Daniel capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Espera um pouquinho. Nossa, será que eu estou lendo certo aqui na minha Bíblia? Daniel 4. A gente entende que o livro de Daniel certamente foi escrito por Daniel. É óbvio isso. Mas agora eu estou lendo aqui Daniel 4, e quem está narrando não é Daniel. Interessante. Existem duas partes do livro de Daniel que não foi Daniel quem escreveu, inspirado por Deus. Daniel apenas registrou, mas não veio dele aquele conteúdo. Uma parte é aquela frase famosa na parede, né? Pesado foste na balança e achado em falta. E a segunda parte de Daniel, que não foi Daniel quem recebeu em primeira mão o conteúdo, é essa que você vai ler agora, Daniel 4. O conteúdo de Daniel 4, queridos, é proveniente do rei daquela superpotência desprezível, horrível. Queridos, o rei Nabucodonosor, a Bíblia Sagrada deixa claro que na parte final da vida dele, ele se converteu. Amém? Ele se converteu, queridos. O testemunho de Daniel e seus companheiros e demais ali não foi em vão. Mesmo de Babilônia, símbolo de toda maldade, tem gente sincera ali, que deve ser alcançada. Queridos, nos piores lugares dessa cidade, nos antros de jogos, de gandaia, de drogas, nas famosas piqueiras, tem gente boa ali, queridos, sincera, porém escrava, dominada pelo império das trevas, esperando a palavra de Deus ser pregada a eles, para que através da palavra eles entendam que há um poder infinitamente maior do que o da droga, infinitamente maior do que o da prostituição e até do roubo. Tem gente muito boa nos piores lugares do nosso município, porque lá na Babilônia até o imperador foi alcançado pelo evangelho da salvação, que Deus já anunciava já naquela ocasião no Velho Testamento. E agora Nabucodonosor relata aqui a sua história. Daniel fez questão de incluir no seu livro o depoimento daquele monarca. O verso 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas.
O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Queridos, Nabucodonosor inicia agora aqui um testemunho da vida dele. Nabucodonosor havia encontrado a fonte verdadeira da paz interior, que um cômodo cheio de ouro jamais poderia conferir ao seu possuidor. Nabucodonosor entendeu que há no céu um poder infinitamente maior do que aquele que ele exercia na terra, no seu tempo. E Nabucodonosor se rendeu a esse poder, se humilhou diante desse poder. Está certo que Deus teve paciência com ele, misericórdia, sabe, perseverou com ele, através de Daniel e os demais do povo de Deus ali. Mas Nabucodonosor descobriu que só Jesus pode prover estabilidade e calma interior, paz interior, só Jesus pode dar. Aquele homem parecia estar transbordando de gratidão a Deus, porque a vida de um rei pagão foi transformada. E agora ele precisava contar a história dele. Ele queria partilhar da grandeza do poder de Deus exibido na sua existência. Ah, queridos, se Deus mudou Nabucodonosor, que estava com a vida toda impregnada daquele poder, daquela ostentação, daquela ilusão, prazer fácil, diversão fácil, sabe, luxo fácil, tudo. Se Deus pode fazer uma obra na vida daquele homem, significa que Deus pode mudar a nossa vida também, amém? Amém. Deus pode mudar a nossa vida. Ainda que sejamos, que desenvolvamos uma vida cheia de misérias, cheia de partes ocultas, as quais não temos deixado Deus entrar ainda. Ainda que nos sintamos os piores miseráveis do planeta nessa manhã, eu quero dizer que Deus não desistiu de você. Deus tem um plano para a tua vida ainda, assim como teve para aquele rei. Queridos, o perfil de Nabucodonosor antes da conversão era um homem cheio de si mesmo, cheio de si próprio, muito orgulho. Não é à toa que Babilônia também, espiritualmente falando, é símbolo do orgulho, da justiça própria, da ostentação. E Nabucodonosor encarnou tudo isso em si. Ele era orgulhoso de si próprio, orgulhoso do império que ele governava. Nabucodonosor se olhava no espelho e dizia: eu sou o cara, eu sou igual aquela plantinha, comigo ninguém pode. Ou como diz o Nordeste, comigo ninguém tira farinha. Certo? Nabucodonosor, por um bom período da vida dele, era a encarnação do próprio orgulho. Mas Deus não desistiu daquele homem. E foi indo, até que ele vive a história que ele relata aqui em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor teve um novo sonho que predisse a adversidade que sobreviria a ele. E cheio de orgulho no auge do poder. Não temos tempo de ler todos os detalhes de Daniel 4, mas é uma atividade gostosa para você fazer hoje à tarde. Leia Daniel 4 todo. Nós vamos pincelar aqui algumas verdades apenas. Mas Nabucodonosor, Deus deu um novo sonho para ele. E nesse sonho Deus mostrou: Nabucodonosor, você vai ser cortado do teu reino. E novamente no sonho Deus mostrando para aquele homem: olha, quem está no comando do mundo e do universo sou eu. Deus está no comando de todas as coisas. Por mais que a gente veja o mal se multiplicar à nossa volta,
Tudo está fazendo parte, sabe, de um processo maior, do conflito do bem contra o mal, onde o bem vencerá com toda certeza. Porque o autor do bem nada mais é do que o autor e originador e criador do universo infinito. E com ele, de fato e de verdade, ninguém pode mesmo, porque ele é o Todo-Poderoso. Na visão da árvore, interessante, Nabucodonosor, no sonho, houve ali a questão da árvore. Naquela visão, Nabucodonosor viu o colapso do seu próprio reinado. O cortar da árvore representava a queda de Nabucodonosor, do favor divino e a perda do seu reino. E durante 7 anos, na Bíblia aí está 7 tempos. Na linguagem hebraica antiga, o tempo é equivalente a 1 ano, cada tempo. Durante 7 anos o rei experimentaria uma insanidade que o faria pensar e agir como animal. Daniel 4,16, apenas para você se situar aí, 4,16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. Interessante. E passem sobre ele 7 tempos, ou 7 anos. A ciência de umas décadas para cá descobriu que Nabucodonosor poderia ter sido acometido por uma doença psiquiátrica muito severa, onde a pessoa age e se comporta como se fosse um animal mesmo. É a famosa licantropia. Famosa em nosso meio, né? Aí ninguém sabe o que é isso. Que é uma doença rara também. Mas Nabucodonosor, queridos, por 7 anos se comportou como animal. Pensava ser um animal. É difícil imaginar aquele brilhante e popular rei da Babilônia vagueando pelos campos como animal selvagem, afligido por uma insanidade temporária. Ele deixou as unhas e os cabelos crescerem e logicamente não tomava mais banho. Imagina a situação que virou aquilo. Ele se sentia mais à vontade entre os animais do que na corte cheia de ouro da qual ele era o chefe ali. Com toda certeza, queridos, aquele rei havia chegado ao fundo do poço. A sua vida tornou-se um desastre total, uma ruína absoluta. Não havia lugar para olhar senão para cima. Não havia ninguém para quem se voltar senão a Deus. Às vezes, queridos, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele permite os reveses em nossa vida, porque quem sabe através dos reveses reconheceremos que o Deus pecado, sabe, não vai trazer camisa a ninguém, que não compensa servir a si próprio, nem o Deus desse mundo, nem o Deus desse século, nem as riquezas. Às vezes os reveses da vida fazem com que a pessoa finalmente olhe para cima, porque o socorro vem de cima, o socorro vem do alto. O milagre, o livramento, a transformação, a novidade de vida, a mudança de perspectiva, de coração, a libertação verdadeira, são valores preciosíssimos que não encontramos aqui nesse mundo. Não encontramos nos cargos, nem nos móveis, nem nos imóveis e nem nos automóveis. Sabe, essa segurança, essa satisfação, essa paz interior, ela só vem lá do alto. O resto é resto. Lógico, o resto Deus confia a uns mais, a outros menos, para que administremos para a glória dEle. Para a glória dEle, porque fora desse plano também, tudo que o homem acumula aqui na terra, se ele acumula de maneira egoísta, aquilo acaba servindo para a sua própria perdição. Aquilo acaba não trazendo benefício algum, de fato e de verdade para ele. Queridos, Nabucodonosor com toda certeza foi até o fundo do poço. O fundo do poço. E ali, queridos, de alguma forma, a gente imagina que de repente ele não foi 100% insano naqueles 7 anos. Eu fico imaginando uma parte dele pensando: mas o que eu estou fazendo aqui comendo grama junto com os animais do campo?
O que eu estou fazendo aqui já há vários anos sem tomar banho, cabelo grande, unhas grandes, todo sujo? O que eu estou fazendo aqui? E como é que eu faço para sair daqui? Às vezes, queridos, a nossa natureza carnal, junto com o inimigo, nos faz andar por caminhos horríveis também. Certos vícios, certos costumes. E o inimigo tenta a gente a imaginar: bom, agora fui longe demais, não tem mais jeito para mim. Toda vez que você pensar isso, ou você escutar uma voz falando isso: olha, você foi longe demais, não tem jeito, desista, joga a toalha. Entenda que isso não é verdadeiro, queridos. É a natureza carnal querendo voltar a servir o demônio de vez. Isso é mentira. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está incomodado na situação na qual você se encontra, ainda é evidência que o Espírito Santo está atuando no teu coração. Porque enquanto a pessoa está insatisfeita, não se acomodou na sujeira, ainda há esperança de salvação para ela. E isso cabe a cada um de nós aqui nessa manhã. Não é porque estamos na igreja, frequentando os cultos, que a gente está imune. Mas infelizmente alguns de nós preferem fugir da própria realidade e assumir uma vida mais de pose, mais de teatro, de interpretação. E toda vez que vem a nossa fraqueza, o nosso pecado, a tendência de alguns é sufocar isso, ignorar. E aí ou a gente se esconde atrás de uma posição, atrás de um status, ou a gente ocupa o tempo tentando descobrir quem peca mais que a gente, e apontar o dedo, e acusar, e criticar, e denunciar. E tudo isso num contexto de isolamento. O mundo à nossa volta, que às vezes começa dentro da nossa própria casa. Muitos de nós aqui temos filhos, filhas, parentes queridos, chafurdando na lama mal cheirosa desse mundo. E ao invés de sermos uma bênção na vida, a começar de muitos familiares nossos, a gente se afasta deles, perdidos em nossos próprios pecados e orgulho e vida egocêntrica. Ah, queridos, o Espírito Santo não deixou de atuar no coração de Nabucodonosor, mesmo quando ele comia grama lá no campo, mesmo quando ele se achava no mais fundo do poço. Na verdade, uma das grandes lições que Deus ensinou para Nabucodonosor, naqueles 7 anos comendo grama no pasto, uma das grandes lições que Deus ensinou para Nabucodonosor é aquilo que vamos chamar nessa manhã de mordomia do poder. Talvez os amigos que estão conosco não estão acostumados a escutar essa palavra mordomia de forma positiva, né? A gente vê muito na imprensa a mordomia de muita gente por aí. Mas biblicamente falando, espiritualmente falando, mordomia, no sentido até exato da palavra, é administrar aquilo que não é nosso. Vem de mordomo. Queridos, Nabucodonosor havia recebido de Deus um poder, mas ele administrava como se o poder fosse dele, e administrava para ele, para a glória dele. E quando Deus permitiu que ele fosse comer grama no campo junto com o boi e com a vaca, Deus estava ensinando aquele homem: filho, o poder que você tem não é seu, eu é quem te dei, para que você exerça esse poder para a honra e glória do meu nome. E exercer o poder para a honra e glória de Deus significa exercer o poder não de forma autoritária, ditatorial, não de forma egoísta, em benefício próprio. Exercer o poder para a glória de Deus não é sair pisando em cima dos outros, principalmente daqueles que a gente acha inferior a nós.
Exercer o poder para a glória de Deus, queridos, tem a ver com liberalidade, generosidade, aceitação, que é o contrário de discriminação. Deus ensinou para aquele homem a verdadeira mordomia do poder. Daniel capítulo 2, verso 21, apenas como alusão. Daniel 2, 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Nabucodonosor já sabia que todo poder provém de Deus. Só que ele por muitos anos recusou aceitar essa verdade no coração dele. Na verdade, Deus ensinou a Nabucodonosor aquilo que o Espírito Santo mostrou séculos depois, lá em Romanos capítulo 13, verso 1. Esse texto tão conhecido. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade, e a palavra autoridade aí em Romanos 13, 1 é sinônima de poder, de poder, de domínio. Não há poder, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por quem instituídas, queridos? Foram por Ele instituídas. Impressionante. E quando a gente medita sobre isso, sabe o que a gente descobre? A todo ser humano aqui nessa terra, Deus confiou um pouquinho do poder dele. Todos, sem distinção, possuem algum poder. E Deus deseja que cada um aqui exerça esse poder na esfera onde Deus nos colocou, mas que exerçamos esse poder para a glória de Deus. A criança já tem um poder, inclusive de atrair a atenção da família inteira para si, né? Já é um poder. E a gente precisa educar a criança para que ela use esse poder para a glória de Deus, desde pequenininha. Já viu aquela história? É meu, né? É meu. A gente já nasce com essa tendência para o egoísmo, de querer guardar para si aquilo que de repente nem está até passando. A criança tem 30 brinquedos, não brinca só com um. Se você vai mexer num daqueles lá, não é meu. É meu para quê? Só para dizer que tem, né? Para que é meu? Queridos, todo ser humano nessa terra recebe um poder. E um dia, todo ser humano prestará contas a Deus do poder que recebeu. E isso, queridos, não é só na igreja, é a humanidade. Um dia, o Papa Francisco vai prestar contas a Deus do poder que ele recebeu. Ah, pastor, o senhor está falando um negócio estranho. Não, a Bíblia está dizendo: não há poder que não provenha de Deus. Não existe. Toda autoridade é assumida pelo poder de Deus, permitida por Deus. E um dia todos prestarão contas do que foi feito, do poder que receberam. A gente podia ir longe nesse raciocínio de poder, né? Não há autoridade que não proceda de Deus. Nabucodonosor precisou entender isso para ele se converter e ser salvo. O livro Ciência do Bom Viver, página 197. Uma citação muito bonita aqui dessa escritora tão conhecida em nosso meio, né? Ellen White. Inspirada por Deus, ela escreveu aqui algo muito bonito, baseado no assunto dessa manhã. Ela escreveu o seguinte, olha: o exemplo e o espírito do mundo estão continuamente incitando e fomentando o orgulho. Será que ela escreveu algo que não é bem assim? O que vocês acham? Ela está dizendo que o exemplo e a influência do mundo, o exemplo, o espírito do mundo, estão continuamente incitando a gente para o orgulho. Concorda, não? E ela diz assim, olha, que o exemplo e o espírito do mundo
continuamente estão incitando e fomentando o orgulho e o amor da ostentação, condescendência consigo mesmo, prodigalidade. Prodigalidade aqui significa esbanjar, sabe? Dissipar. A pessoa, ela tem o poder na mão, o recurso, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria que as celebridades mundiais estão à beira da falência. Sabe por quê? Eles estão indo, passando do limite na sua loucura de esbanjamento. Sabe? Faz questão que o guardanapo que vai limpar a boquinha dele lá no hotel 20 estrelas tem que ter fio de ouro ali. Cada guardanapo tem que custar, sei lá, 10, 15 mil reais. Um guardanapo. Mas por que isso aí? Por que isso aí? Idolatria do eu levada ao extremo da loucura. E tem várias celebridades mundiais, que eu não vou citar o nome agora aqui, que estão à beira da falência, de tanto que estão esbanjando nesse afã. E sabe a preocupação, queridos? Os medíocres dos fãs, aqueles que escolhem adorar essas celebridades e acompanhar e imitar. Para onde irão esse povo todo, queridos? Esses males levam milhares à penúria e impedem outros milhares de se erguerem da degradação e miséria. Os cristãos devem animar os pobres a resistir a essas influências. O exemplo e espírito do mundo, queridos, fomentando o orgulho e a ostentação, impedindo as pessoas de desenvolverem o bom senso, o equilíbrio, a disciplina, a temperança, sabe? A cidadania saudável, que a gente só encontra nas orientações de Deus e no plano de Deus. E agora a pergunta que não quer calar: o que eu e você temos feito com o poder que Deus nos tem confiado? Será possível que Deus vai ter que permitir a gente andar perambulando na rua, procurando almoço lá na lata do lixo, para a gente entender? Desculpa meu tom dramático aqui, mas a história permite eu fazer essa comparação. O magnata do grande império foi comer grama. Será que Deus vai ter que permitir a gente, sabe, passar algum revés muito severo na vida, para a gente parar de deixar para amanhã a entrega que Deus quer que a gente faça hoje, da nossa vida, nosso coração, nosso sonho, nosso recurso, tudo que temos, tudo que somos, no altar do Senhor, para que Deus nos liberte desse orgulho terrível, dessa egolatria? O que mais precisa acontecer conosco, queridos, para que paremos de viver refugiados nessa redoma artificial? A igreja, queridos, é o local onde a gente recebe para dar, recebe para doar. Não é um lugar para receber e guardar para nós mesmos. A gente recebe para doar. Doar para quem? Para os pobres à nossa volta. E nós temos pobres na sarjeta, mas temos pobres também nessas mansões enormes de um quarteirão, com aeroporto no quintal e não sei o que mais. Os pobres estão na nossa volta, queridos. Deus nos faz ricos para que repartamos nossa riqueza. Esse conhecimento que nós temos, na verdade, é um poder que Deus confiou a cada um de nós. O poder do conhecimento, o poder da verdade. O que temos feito com o poder que Deus nos tem dado? Cada pai aqui nessa manhã é uma autoridade. Deus espera que cada pai assuma a sua responsabilidade de ser uma referência espiritual na sua casa. Cada mamãe aqui é uma autoridade. Deus espera que cada mãe também seja um instrumento dele e exerça essa autoridade, não deixando para os filhos um legado de exibicionismo, de ostentação, de materialismo, ou seja lá o que for, mas deixando para os filhos um legado espiritual, que é o que permanece para sempre, que é o que não morre.
Queridos, cada profissional liberal aqui nessa manhã, sabe, advogados, psicólogos, médicos, professores, empresários, comerciantes, Deus confiou poder a todos nós. Temos direcionado esse poder para a glória de Deus? Ou estamos perdendo tempo servindo a nós próprios o tempo todo? Glória a Deus da boca para fora, mas no coração quem está sendo servido é a si próprio, não é Deus. Ah, queridos, o que mais precisa acontecer conosco como igreja, para que despertemos? Naquele livro Caminho a Cristo, página 30, ela diz assim: o bêbado é desprezado, e disse-lhe que o seu pecado o excluirá do céu, né? Você vê um bêbado andando, ainda mais se for alguém da família da gente, que a gente conhece, depois que a gente aconselhou, não resolveu, a gente olha e diz: olha, você é bêbado, você não vai para o céu, porque você é um ébrio. Ela diz que o bêbado é desprezado, e disse-lhe que o seu pecado o excluirá do céu. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça, muitas vezes, não são reprovados. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor, que é a própria atmosfera do universo perfeito, o universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez a sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo, mas o orgulho não sente necessidade alguma, e assim fecha o coração a Jesus e as infinitas bênçãos que veio dar. Sabe o que está sendo dito aqui? Que o orgulho é muito pior que encher a cara de pinga. O orgulho é muito pior do que ser viciado em cocaína. Porque o viciado em cocaína, em algum momento ele pode dar um basta naquela vida e buscar ajuda e se libertar. Agora o orgulhoso não. Quanto mais ele se afunda no orgulho, mais cego ele fica, mais egoísta ele se torna. E aí, sabe qual é o problema de tudo isso, irmãos? Quando nós cristãos deixamos que o orgulho domine a nossa vida, os pobres à nossa volta continuarão morrendo à míngua. Morrendo à míngua. E sabe qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é que o pobre veja no rico atributos do seu caráter. Deus deseja que o pobre enxergue em cada rico os atributos do caráter de Deus, de benevolência, generosidade, aceitação, carinho, misericórdia, perdão, interesse. Deus espera que o pobre enxergue no rico os atributos do caráter dele. Lógico, quando eu falo pobre, é pobre de pobre mesmo, mas é pobre da forma ampla. E todos nós aqui, independente da quantidade de bens que tenhamos, todos nós somos riquíssimos. Mesmo você, amigo, que está nos visitando hoje, mesmo você, querido amigo, que está iniciando a tua caminhada na Bíblia, você é rico, porque você tem o temor de Deus no coração, você tem buscado a comunhão com Deus. Os irmãos em geral temos buscado conhecimento, e esse conhecimento nos torna pessoas ricas, só que responsáveis. Uma vez eu falando isso para alguém, a pessoa diz: ah, pastor, mas é assim, eu prefiro ficar na ignorância. Aí eu perguntei: mas vem cá, a ignorância traz paz para alguém? A ignorância é capaz de trazer segurança, trazer bem-estar? O que a ignorância traz, queridos? Oi? Comodismo, mas mais ainda, o que a ignorância traz? Só desarmonia, desacordo, tristeza. Ignorância é ignorância, não traz felicidade para ninguém. Deus tem livrado eu e você da ignorância, amém? Deus nos tem feito pessoas possuidoras de uma visão, de uma fé, de uma esperança superior.
E Deus confiou tudo isso para mim e para você. Não é para a gente fugir do mundo, irmãos. Cuidado com esse negócio de fugir do mundo. Deus não quer que eu fuja do mundo, nem que você fuja do mundo. Deus quer que eu e você nos misturemos com o mundo. Porque a luz, quanto maior as trevas à sua volta, mais a luz se destaca, mais o brilho dela é apreciado. O lírio, quanto maior o charco e o lodo, mais branquinho e puro cresce o lírio. E Deus deseja que sejamos lírio. Agora, lógico, queridos, isso é um processo dinâmico. À medida que você se põe nas mãos de Deus, à medida que você aceita o desafio de Deus de não fugir do mundo, mas se misturar com o mundo, você mesmo vai sentir necessidade de orar mais, de estudar mais a palavra. E aí você vai inaugurar na tua vida aquilo que chamamos de círculo virtuoso, não vicioso, mas virtuoso. Você vai servir a Deus, você vai orar e estudar mais porque você serve a Deus. E você serve a Deus porque você ora e estuda e se alimenta a cada dia. E aí sim, nesse processo, sabe, você vai aprender o que é servir a Deus na força do perdão. Porque dignidade, justiça, perfeição eu não tenho em mim. Muitas vezes, queridos, espiritualmente falando, eu não teria força nem para acordar cedo, para fazer nada. Porque eu tenho minhas falhas e você também tem. Agora o inimigo tenta fazer com que essas falhas faça com que recuemos e, sabe, e não façamos nada para Deus. Cadê a nossa fé no perdão de Jesus? Deus deseja que eu e você saiamos na força do perdão de Jesus. Amém. Ele disse que vai perdoar e perdoa mesmo. Amém. E agora saia dirigido pelo Espírito Santo. E a maneira como Deus vai te iluminar, vai abençoar, vai abrir porta, vai fazer milagre, vai ser uma confirmação de que você está perdoado mesmo. E aí você vai crescer nesse processo. Você será de Deus para sempre. Para sempre e para sempre. Queridos, algumas coisas bonitas estão em andamento para essa igreja. Algumas coisas muito especiais. O objetivo, queridos, é usar esse templo, que não é barato, a estrutura. O objetivo é usar para a comunidade, irmãos. Eu não sei que preço vamos pagar por isso, não sei que efeito vai dar, que reação vamos ter, mas uma coisa eu sei, essa igreja precisa se abrir para o mundo. Nos próximos dias estaremos junto com a comissão, depois junto com a igreja inteira estaremos partilhando aí alguns planos importantíssimos para que essa igreja seja relevante no lugar onde ela está aqui. Para que a sociedade pagã à nossa volta, cheia de Nabucodonosores, né? Cheia de gente com poder, mas na ignorância, para que esse pessoal saiba, não, lá está uma igreja de Deus. Que igreja é essa? Que parou de fugir da gente, agora vem ao nosso encontro, com uma mensagem especial, sabe? Com um amor desinteressado, com obras boas, com ajuda. Que igreja que é essa? Queridos, de antemão já peço orações de todos vocês. Tem alguma coisa bonita acontecendo, irmãos, para que essa igreja pare de fugir do mundo e vá ao encontro do mundo com as boas novas da salvação. Amém. Eu quero deixar um último texto aqui para a oração final, o hino final, né? Último texto. Romanos capítulo 12, verso 16. Nabucodonosor se converteu, se tornou um servo dócil de Deus, aceitou que Deus é maior do que ele, muita coisa, e ele devia a Deus toda a honra e toda a glória, toda a homenagem. Aí. Romanos capítulo 12, verso 16. Tende
tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes o que, queridos? Em lugar de serdes o que? Orgulhosos. Condescendei com o que? Com o que é humilde. E não sejais o que? Sábios aos vossos próprios olhos. Ah, queridos, esse texto merecia estar marcado na tua Bíblia. E quem sabe você escrever um papelzinho e colocar na carteira. E de vez em quando você abrir e ler. Deixa a palavra de Deus entrar na mente, no coração. Ah, pastor, mas como que eu vou conseguir? Mateus 11, né? 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, com vosso orgulho, com vosso peso, os fardos que esse mundo traz, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso, e o que mais? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O nosso mestre, queridos, é a humildade absoluta e perfeita. E Ele está disposto a fazer de mim e de você pessoas humildes, que não discriminam, que não menosprezam, que amam o próximo de verdade, a ponto de se sacrificar pelo próximo. Pessoas humildes que não ficam protegidos na redoma aqui, artificial, mas que se misturam para poder salvar o máximo possível de almas para o reino de Deus. Quantos estão dispostos, queridos, a viver para a glória de Deus? Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, então. Amém.